Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo Atravessando Fronteiras, Desafios e Vivências. A gente acredita que a cultura é um poderoso agente catalisador de transformações sociais e promotor da empatia. Nessa conversa, a gente vai tratar da experiência de imigrantes e de educadores. Nós vamos abordar também o papel da escola como espaço para reconhecimento e respeito a outras culturas, histórias e experiências de vida. Vamos também discutir o trabalho de acolhimento, promoção da interação e integração entre diferentes pessoas e grupos. Eu vou apresentar então as nossas convidadas. Vou começar pela Francis. A Francis é venezuelana, mora na cidade de São Paulo desde 2018, é formada em Direito e Administração em seu país de origem, com experiência em relações públicas e educação na Venezuela e no Brasil. Ela é envolvida em projetos sobre a difusão dos direitos dos imigrantes, sobre o impacto da migração dos venezuelanos no Brasil. Já participou de eventos voltados ao tema, especialmente voltados para os grupos de professores no SESC, em Osasco, em Campo Limpo, em Santana, e Museu da Migração. A Dione Aparecida Evangelista Maia Fonseca nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, chegou em São Paulo quando tinha 2 aninhos, junto com a sua mãe, que estava gestante da sua irmã. Ela vai ficar emocionada aí. E foi um deslocamento forçado, porque a mãe de Dione sofria violência doméstica, e a gente conta isso porque isso tem um impacto muito grande nessa vida de migração também da Dione. E a primeira formação da Dione foi no magistério, através de um projeto Cefam, depois ela se formou em pedagogia. E ela une hoje a sua formação de educação musical, artes, né, e também teatro, na sua prática profissional com as crianças. Desde 2006, ela é professora da EMEI, da Prefeitura de São Paulo, e em 2016 na EMEI João Mendonça Falcão, no Brás, aqui em São Paulo, onde ela desenvolve um projeto de acolhimento e integração das crianças e suas famílias que são migrantes em situação de refúgio. Realiza esse projeto através da escuta, da música, da brincadeira, da troca e culturas. Então, muito bem-vindas, pessoal que está nos assistindo também. Eu queria fazer uma pergunta já de cara para Francis, numa frase que ela citou no diário dela, que é uma beleza de registro. Migrar muda a forma de ver a vida e de enfrentar o mundo. O que você tem a dizer sobre isso, Francis? Bom, muito obrigada pelo convite de hoje, Maísa. É um prazer, Dione, conhecer. Estou ansiosa também de ouvir a você. Migrar, sim, muda o jeito da gente olhar o mundo, olhar a vida. Valorizamos mais a família, os apegos, nossos costumes, o que antes sentíamos que era normal, agora passa a ser até extraordinário para nós, essas lembranças, esse conhecimento que temos tão próprio de nosso país de origem, passa a ser muito importante para nós quando saímos, porque essas lembranças do que fazíamos, do jeito até de comer, de dançar, de ouvir música, eh, faz que mudemos porque o que conhecemos agora quando migramos ao país que seja é muito diferente. Então essas lembranças são os que mantêm essa esperança, sabe? Esse sonho, essa alegria em nossos corações, esse brilho às vezes quando ouvimos uma música. Muda o jeito de olhar nosso país, o que conhecíamos, o país que estamos conhecendo, e faz que mudemos também o como vamos enfrentar o mundo, porque estamos cientes que as mudanças existem, que são profundas e que vão a fazer uma grande diferença em nossa vida e a vida das pessoas que temos conosco. Porque quando fazemos essas migrações, eu como mãe sei o fato de o importante que é que nós aceitemos as mudanças para ajudar a nossos filhos a assimilar melhor, a viver melhor com a mudança que tem. Tenho amizades que falam e é muito comum entre nós falar que temos dois países, que quando estamos dentro de casa é uma coisa, aqui se fala espanhol, aqui se, no meu caso, aqui esta é a embaixada da Venezuela, as regras aqui, a comida e tudo, mas quando abre a porta
e a criança sai na rua, é outro mundo. É o mundo que tem que viver dia a dia e que tem que respeitar e que tem que acostumar. Para eles e para nós não é fácil, mas a gente consegue. Por isso falo que muda o mundo, o jeito de olhar as coisas. Você abre a porta do mundo, fecha a porta de sua casa, tem outro. Muito bem. E agora eu queria passar a palavra para a Dione e perguntar qual é o papel da escola como essa porta de entrada para as crianças e para as famílias, né? Porque a gente sabe que muitas crianças já chegam acompanhadas das suas famílias, não querem entrar. Como é que é o primeiro dia de uma escola, de uma criança vinda de um outro país, numa situação em que ela está com o desafio já de ter passado alguns traumas além de tudo, enfrentar os desafios que virão pela frente. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha história, conhecendo a Francis também, é um prazer. Maísa, querida, muito obrigada pelo convite. Esse universo da migração, ele começou em 2016. Até então, eu nunca tinha tido contato com, com pessoas migrantes, assim, muito pouco. Então, foi um grande aprendizado, tive grandes desafios, porque a gente não nasce sabendo, né? Então, eu tive que buscar, através de muitas leituras, através das minhas experiências com as famílias e com as crianças. E ouvindo a Francis, eu lembro das minhas famílias que chegam na escola todos os dias e sempre com o coração muito apertado, as crianças com medo, inseguras, porque para elas é um ambiente novo, é um ambiente diferente do que eles estão acostumados. Então, eu percebi que era muito importante pensar nessas chegadas. Então, foram as chegadas que nos fizeram olhar para essas famílias, para as crianças, né? Então, eu sempre falo que olhar para a criança é também olhar para a sua família, que faz parte desse processo de integração, de acolhimento. Eu não consigo acolher a criança sem acolher a mãe que está chegando, sem acolher o pai, sem acolher esses medos que vêm junto, né? Então, os primeiros dias, lá no comecinho do nosso projeto, para essas famílias e crianças, foram bem difíceis para nós também, porque a gente teve que aprender a receber, aprender a olhar para essas pessoas que estavam chegando. Então, e agora, assim, olhando para trás, eu vejo o quanto que a gente evoluiu, como a gente amadureceu, se humanizou, passou a abrir a nossa porta para eles, porque é um direito deles, mas também convidá-los para abrir as portas das suas casas para nós. E tem sido um trabalho incrível, muito incrível. Eu sigo como aprendiz nesse processo, eu sigo aprendendo, as famílias também, e eu acho que eu sempre falo que quem ganha, no final das contas, somos nós, brasileiros, né? Com essa troca riquíssima. E a gente sabe que hoje são mais de 5,4 milhões de venezuelanos fora do seu país, né? É uma loucura. E mais do que a gente tratar de números, a gente trata de pessoas. Então, eu acostumei que gosto muito dessa imagem, desse exercício, da gente não pensar em números, 5 milhões, mas a gente tem Francis, a gente tem outras pessoas aqui do nosso lado e que muitas vezes passam de um jeito invisível. Francis, queria que você contasse da sua experiência aqui, que você está aqui desde 2018, como você observou a prática da empatia do teu lado? Como é que ela ocupou esse teu espaço e como que ela facilitou ou não a tua entrada
e essa tua vida que você tem levado até agora? Bom, uma das coisas que eu percebi muito quando eu cheguei aqui no Brasil, saímos de lá com muito medo, muito. Ou seja, isso que ela falou não é só das famílias, é um fato que a gente sai pelas diferenças, sabe? E tem muitas Francis, tem muita gente saindo como eu, mais de 5 bilhões de pessoas, de mulheres saindo pela família. E quando saímos, o primeiro que procuramos e pesquisamos até é é o, como é o ambiente antes de trazer a nossos filhos, antes de trazer o resto de nossa família. Por regra geral, estamos saindo, alguns conseguem sair juntos, mas ou se conseguimos sair sozinhos, deixamos nossa família atrás, o primeiro que olhamos é isso, como somos tratados fora. A empatia, o fato de que colocar no lugar do outro, a dar esse apoio, essa solidão, olha, só aqui no Brasil. A verdade é que o fato de acolhida que teve aqui, desde o momento que estive na fronteira, o processo que fiz para chegar até aqui, até São Paulo, minhas vivências aqui no São Paulo, nos diferentes refúgios que tive a oportunidade de morar, com o apoio dos assistentes sociais, que eu sinto que não são de tudo reconhecidos, são a parte mais fundamental do migrante. São quem faz esse ponte, quem é esse ouvido que nós muitas vezes precisamos para toda a frustração e os sentimentos de culpa também que temos pela gente que deixamos atrás e os medos que enfrentamos por tudo o novo que temos na vida e com nossos filhos. Para nós, uma das partes mais importantes como família, quando chegamos, é esse ponte entre o professor e nós, como família, é essa porta de entrada. Chegamos sozinhos, o trabalho é importante, porque de ali é que temos para subsistir, para sobreviver, nós e ajudar a sair os que deixamos lá atrás. Mas quando já queremos ser parte da sociedade, a porta é a escola, a porta é a educação. Mas trazemos nossa cultura, temos esse choque com a cultura de aqui. E esse medo, não é só medo, é terror, não vou mentir, de deixar nossos filhos com alguém. É nosso maior medo. E deixar nossos filhos não só com alguém, sino com alguém que vai mexer ideias na sua cabeça. Ideias que nem nós conhecemos. Costumes que a gente não tem noção de como são, de como existem. Então, sentir essa segurança, ter essa parte com o professor é muito importante para ser parte da sociedade, como família, como núcleo. Por quê? Porque quando abrimos essa porta, nós, e deixamos entrar esse professor também, é abrir e, olha, professor, em nosso país se faz desse jeito, como faz você? Como ensina os números, como ensina as letras, como ensina a alfabetização para nossos filhos. Porque não é só entender outra língua, nós também estamos aprendendo com nossos filhos. As tarefas, as atividades que são feitas por nós também na casa. E não é o mesmo quando você já conhece tudo sabe, da vida toda. Você aprende de novo a ter alfabetização com eles. Então, a paciência que tem os professores com nós, essa empatia que gera, é o que faz que a gente fique. O meu conhecimento de professores aqui no Brasil, esse contato que tive desde o momento que comecei a trabalhar em diferentes atividades aqui, é o que fez que escolhera Brasil para morar e que, bom, daqui a pouco vou ter a oportunidade de trazer a meus filhos e sigo participando em quanta atividade consiga como professor, porque tenho sono de que algum dia, algum desses professores com o que estou falando vai ser o professor do meu filho. E quero que saiba e que tenha esse sentimento, que entenda um pouco de como se sente, como estou sentindo eu, como sente meu filho, para trabalhar juntos. Porque não tem outra, temos que trabalhar juntos. E hoje se fala muito nessa questão de não é só integração, a gente não só integra as pessoas, mas a gente faz uma troca. E eu aprendi É. muito isso com a experiência da Dione, na escola dela, e eu queria passar a palavra para ela, contar um pouquinho dessa experiência, dela trazer e fazer rodas de conversa com familiares,
muitas vezes os familiares contavam fatos e acontecimentos e parte da história da vida que a criança nem sabia. Queria que a Dione contasse como que ela desenvolveu esse projeto, até para a Francis conhecer essa maravilha de escuta e que promove, de certa maneira, aliás, profundamente a empatia, né? Porque ao ouvir a história de um familiar, seja de qualquer lugar que ele tenha vindo, as histórias podem ter semelhanças nesse aspecto, né? Dione, conta como é que é a roda de conversa. A roda de conversa, ela começou a partir da escuta, escutando as crianças que traziam as suas dores, essa mudança de país, como a Francis falou, esse pavor, esse pânico, esse medo, algo que congela até a pessoa de tantas aflições. E como eu falei no início, para olhar para a criança, não basta só olhar para a criança, que é super importante, a gente também precisa olhar para a família. Então, essa escuta possibilitou perceber o quanto que as famílias precisavam ser escutadas. Então, quando a Francis coloca para mim que ela fecha, quando ela está em casa, com a família dela, ela fecha a porta e aí ela abre outra porta quando ela está fora de casa. Então, esse projeto é para abrir a porta da casa das pessoas que migram, para que a gente pudesse conhecê-las, ouvi-las, né, acolhê-las. E quando a Francis também fala que é uma coisa que eu entendi com o passar da minha experiência, que a criança, o pai, a mãe, só vai se sentir seguro quando confiar na gente, quando confiar o seu bem mais precioso a nós. E isso é conquistado, é com o tempo, é nessa troca, é nessa roda de conversa que a família, para vocês entenderem, a família ela é convidada para sentar uma vez por semana conosco. Então, a gente prepara todo o ambiente para receber essa família, as crianças preparam a sala, a gente pega uma cadeira, faz essa cadeira como se fosse um trono, para receber os reis e as rainhas. E lá, essas famílias são convidadas a contar um pouco da sua história, da sua infância, do que gostava de fazer quando criança, do que gostava de fazer em seu país, conta dos seus costumes, né? E eu sou a mediadora, assim como a Maísa, eu faço as perguntas e depois eu abro um espaço para as crianças também perguntarem como que foi a infância da mãe que está ali sentada, a infância do pai, ou do responsável, ou da avó, que também pode ir às visitas. Então, é uma troca assim muito rica, né? E para a família que está nesse momento, ela se sente valorizada, reconhecida, ela sente que naquele momento ela pode ser quem ela é. E que bom, que maravilhoso a gente ser o que a gente é. Então, a gente abre esse espaço para que as famílias elas sejam o que elas são, elas nos presenteiem com as suas histórias, né? Nessa troca cultural muito grande. E também é um momento de muita emoção, né? Delas falarem de como elas chegaram aqui no Brasil, de como foi, de como que foi a travessia. Até muitas vezes as crianças, elas nunca tinham ouvido, né? A filha ou o filho que está recebendo a mãe, ela não sabe como que foi a infância, né? Do pai ou da mãe, enfim. Então é uma reconexão com a própria família mesmo. Então, é sempre um momento muito emocionante. Muitas vezes choramos ouvindo as histórias. E aí tem um momento dessa roda de conversa que as famílias cantam, ensinam os cantos do país ou da infância, e também uma brincadeira. Então, a gente brinca com essa família, então se torna um momento bem de aquecer o coração e lúdico para as crianças. E no final desse encontro, nós temos a fila dos abraços, que é onde todo mundo se abraça, e geralmente a gente pede para a família
falar o que ela sentiu desse momento, né, o que que ela achou. Então ela geralmente é um momento de muita emoção para quem está contando a sua história, para quem está ouvindo. Eu tenho um caderno, até compartilhei isso com a Maísa, que eu escrevo essas histórias e que eu queria muito no futuro poder publicá-las, né? Eu acho que são histórias assim riquíssimas. Assim como a Frances tem o diário dela, né? Eu tava lendo, fiquei muito emocionada e eu estava achando que as crianças, os filhos da Frances já estavam com ela. Há quanto tempo você não vê seus filhos? Há 3 anos? 3 años, sí. 3 anos. E como é que está essa questão de vinda? Porque a gente sabe, né, tem aquela teoria de que o que o nosso avô fez muda a nossa história para sempre, né? Então, o que você está fazendo, você está mudando a história dessas crianças, está mudando a história dos seus netos, né, dos seus futuros bisnetos, né? Como é que está essa questão? Quando é que você vai trazê-los? Como que lida uma mãe enfrentando todos os problemas daqui, tentando ficar firme para esquecer os problemas de lá e ainda ter que trazer essas crianças aqui. Como é que fica esse coração e como é que você lida com isso? Bom, trabalho muito com autocontrole. Não vou mentir, é a primeira parte que estou trabalhando, faço muitos cursos de autoconhecimento, porque não é fácil. Como eu falei desde um princípio, e o sentimento de culpa que temos, as mães que deixamos a nossos filhos, é muito forte. Leva até a depressão, às vezes. Então, mas tenho que manter firme, porque não é uma opção para mim cair, não é? Como estou com isso? Bom, após de 3 anos de sair, que o primeiro falava, não, vou um ano e volto, mas não consegui. Outro ano e volto. Caiu a pandemia, fechou fronteira, não consegui sair. E se conseguia sair, não conseguia voltar. E se conseguia sair e chegar lá, não tinha nenhum medicamento. Ou seja, são muitas coisas que passam pela sua cabeça e muitas responsabilidades. Não trata-se como mãe do que eu sinto, trata-se do que tenho que fazer para que eles estejam bem. Neste momento, já, graças a Deus, tenho estabilidade laboral. Já tenho um ano trabalhando fixo com uma empresa e recebi uma promoção, no que faz que minha vida mude muito. Então, o que fiz? Já consegui comprar os boletos de avião. Vou fazer o viagem por terra agora, o 18 de dezembro. Tenho estimado sair de São Paulo até Vista. Daí vou seguir o viagem por terra, pelos custos. E a volta, estou planejando sair o 25 ou 26 de dezembro de meu povo, chegar à fronteira. E já o 29, sair até São Paulo. Esse é o percorrido que tenho pensado até agora. Não he falado com meus filhos sobre isso. Eles sabem que vão a sair algum dia, mas para que não fiquem tão ansiosos e meus pais não fiquem doidos, não falei com eles. Assim que vai ser um encontro forte, porque quero isso. Meu filho, quando eu deixei, ele tinha 10 anos. Se tem memória, eu tenho contato com ele praticamente a diário, por mensagem, por WhatsApp, por vídeos. Mas com minha filha foi forte. E é um trabalho que eu vou fazer de aos poucos, porque quando eu deixei, ela tinha 2 anos. Isso fez que ela ficara com sentimentos, sabe, que eu de abandono, com sentimentos de rejeição um pouco. Demorou muito em aceitar uma ligação minha. Só o fato de eu ligar e ouvir minha voz, ela tirava do lado do telefone, não queria ouvir. Demorou uns 6, 7 meses para que ela conseguir entrar em contato de novo com ela. E agora, de fato, só aceita se eu faço videochamada. Se não faço videochamada, não atende, porque ela fala que a ligação, não. É um fato para entrar um pouco mais em contato. Sei que com ela vai ser difícil, mas estou me preparando psicologicamente, porque, como eu falei, não trata-se só do que eu sinto, se trata do que é melhor para eles. E neste momento da vida, o melhor não é lá,
tanto pela situação econômica, social e seguro em meu país. Trata-se de que os filhos, onde seja que estejam, precisam da sua mãe, e eu preciso deles também, e já está bom, já não consigo. Dione, o número de países que tem na EMEI que você trabalha passa de 10 países diferentes? Já teve Congo liderando, agora parece que é Bolívia, a maior quantidade de crianças vindas da Bolívia. É bom lembrar que a escola que a Dione trabalha é de 4 a 6 anos, né? Uma escola da prefeitura. Eu não sei se pelo fato de serem imigrantes, eles acabam deixando entrar crianças um pouco mais velhas. Qual é o país hoje de maior número lá na EMEI? Atualmente já tivemos, acho que até 17 nacionalidades. Hoje nós temos 14 nacionalidades. O que predomina são as crianças da América Latina, né? A Bolívia, ela realmente lidera, mas a gente tem crianças da África, da Ásia, então é muita diversidade mesmo, assim. Crianças de diversos países, proporcionando para as crianças brasileiras novas experiências, e as crianças brasileiras proporcionando para as crianças migrantes também novas experiências. Então, é um processo que eu digo que todo mundo ganha. É quem está aqui e quem chega também. E mesmo com todos os desafios, os benefícios, os ganhos, eles são sempre maiores para todo mundo. E como é que está essa questão? Como é que você imagina, por exemplo, os filhos da Francis, quais são os nomes deles, Francis? Bom, é, no espanhol, o nome do meu filho é Jorge. No Jorge, português, no português falaram que se pronuncia Jorge. Então, sim, aí tem uma diferença quando quando chamem chegar. a ele, né? E minha filha se chama Emily. Emily e Jorge, já vou abrasileirar aqui. Agora, eu fico imaginando, Dione, como é que você enxerga os nossos currículos, né? Inclusive, a gente sabe que as novas bases curriculares, elas vão entrar com empatia como uma das práticas a serem desenvolvidas, né? Já é no caso da tua escola, por iniciativa sua e tal, mas como é que você imagina, por exemplo, Jorge e Emily chegando aqui e tendo que aprender, por exemplo, sobre o descobrimento do Brasil, Tiradentes, essas coisas brasileiríssimas, né? E você enxerga que é necessário uma grande mudança para que a gente consiga ter além de preservar, a gente tem que preservar a nossa cultura e tal, mas de ser uma coisa mais universal, como é que você enxerga o conteúdo a ser passado para os imigrantes? Eu esqueci de responder, você perguntou anteriormente, só voltando um pouquinho, nós recebemos só crianças de 4 a 6 anos, não recebemos crianças maiores, né? É, elas são encaminhadas para cada faixa etária para a sua unidade, né? Então, não, só crianças pequenas, né? Então, a gente vem aqui em São Paulo estudando muito sobre descolonizar o currículo da cidade, né? Tornar o currículo mais flexível, tornar esse currículo a partir dessa escuta mesmo, né? Do que é importante para a criança. Eu falo da minha área, né, Maísa, que é a educação infantil. Então, por exemplo, quando eu digo que a gente começou a roda da conversa e passou a fazer parte do currículo isso, porque teve escuta. Então, as escolas precisam se abrir para escutar as crianças, os jovens, os adolescentes, as famílias, né? Porque pode parecer que não, mas quando esse currículo ele é pensado para a criança de verdade, para aquele jovem estudante, ele tem muito mais sentido, né? Então, as crianças e os jovens adolescentes vão aprender com muito mais facilidade, porque vai dialogar, esse currículo ele precisa dialogar com a criança. Então, a gente tem
o nosso currículo, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, nós temos o currículo da cidade de São Paulo. E ele nos traz isso muito fortemente, essa escuta. Então, por exemplo, o projeto da nossa escola, ele é um projeto que ele não é um projeto que eu fiz sozinha. Eu fiz em conjunto com elas, em conjunto também com as famílias. E por que que tem tanto significado? Porque é nosso, ele foi feito por nós, no coletivo, né? Então, é muito mais forte isso, né? Então, até coisas, quando você vai falar do descobrimento do Brasil, essa construção, ela é coletiva também. É lógico que a história é a história, né? A gente precisa conhecer a história do nosso país, a gente precisa refletir sobre ela, sobre os impactos, né, que, por exemplo, o nosso país é um país que ainda precisa avançar muito na questão do racismo, por exemplo. Então, para avançar, eu preciso conhecer a história, eu preciso trazer também essa história, mas eu também preciso ouvir as crianças, os jovens, o que eles pensam sobre isso, o que eles querem saber sobre esses assuntos também, né? Então, é sempre importante considerar os sujeitos, né, que estão com você na sala de aula, nas vivências, nas experiências. Agora, a Frances, ela traz agora uma experiência interessante de estar numa escola, à frente de uma escola privada, é isso? Você está trabalhando para uma escola privada, é, você encontra imigrantes, encontra refugiados, porque a gente sabe que no Brasil a maior parte de crianças imigrantes e refugiadas, elas se matriculam em escolas públicas, né, predominantemente as refugiadas. Você encontra essa diversidade também na escola privada, Francis? De fato, mais ainda, não tem condição de refugiados, mas sim de migrantes. 80% das estudantes na escola que eu trabalho são migrantes. São da Coreia, sobretudo, Rússia, Argentina, Espanha, México, Uruguai. Pouca é a população brasileira, e o que é brasileiro do nascimento, seus pais são migrantes. Então, é uma escola onde a língua que se fala é inglês, não se fala português. Português é uma língua além, e é diferenciada nesse sentido. E dá muito que pensar quando a gente entra em uma escola desse sentido, mas a acolhida que se dá ao estudante é diferente também, porque pode trazer uma língua que quiser do país de origem, pode ter uma língua não fora da escola, se fala português, mas quando entra na escola é só inglês. Não falam, entraram nesse termo meio, sabe, para a educação. E sim, se imparte muito, se dá a história do Brasil, se dá mais, é mais científica o atendimento, a ensinança para o adulto, o menino, está mais focada a área financeira e científica para eles. A história é parte, tudo bom, mas não está tão focada a isso porque é muito difícil também. O alunos chegam alunos de Coreia, temos alunos de Irã, e então são alunos já chegam grandes. É uma escola que tem desde ensino fundamental até ensino médio, todas as ramas, é completo. E você, quando chega um aluno de 10, 11, 12 anos, já ele está alfabetizado com um abecedário até diferente. Você tem que ensinar letras até. Uma coisa que já ele tinha conhecimento, então tem uma aula especial só para eles. Se ensina o inglês e dali entra o abecedário, o alfabeto. Se ensina a língua inglesa e português também, no fato. Então, sim, é forte, ainda com a situação que seja, essa mudança para as crianças, o olhar que tem eles, e é forte. Em que sentido? Seja que seja a situação econômica dos pais, dos mães, todos têm uma coisa em comum, e todos desejam ser parte da sociedade de novo. Todos desejam um amigo de novo, porque tudo o que conhecia não existe.
a língua que falavam não se fala. Poucos são os que falam sua língua de origem. E os que conhecem sua língua de origem não conhecem suas costumes. Então, tem que procurar esse termo meio para dar essa acolhida também a eles. Porque não é ser brasileiro, não é ser estrangeiro. É uma criança que precisa ser formada para a vida, para o mundo, e que seja útil para a sociedade. É uma análise perfeita e até me fez lembrar de um depoimento que você deu, Francis, contando que dos seus costumes, por exemplo, achei muito divertido, das meninas venezuelanas desde cedo usarem saltos altos, né? E a gente tem aqui o Intermuseus trouxe essa experiência de calçar os sapatos do outro. Eu fiquei tentando fazer essa relação, né? De passar a cultura que você tem, e esse é um jeito de carregar, que você provavelmente vai passar para sua filha, e esse meio termo, né, de pegar o costume do brasileiro, das nossas havaianas, como passar esse costume do salto alto. Como é que você se imagina aqui trazendo a tua filha e abrasileirando ela, trazendo esse meio termo? Você vai passar isso? Você vai continuar com essa tradição do salto? Você sai por aí com esse salto das venezuelanas aí, por aí? Com certeza, eu não consigo, porque, sabe, é muito nosso. É o fato de, no meu país, se falava antes, era o país das rainhas, porque a gente, a modelagem, a etiqueta que chamam é muito importante, socialmente falando, né? É parte de nossa costume, é algo muito nosso. Eu tenho amizades africanas e para ela o cabelo é muito importante. Para nós o cabelo, o color, o corte que seja, não estamos nem aí. Mas os sapatos, caminhar bem com sapato alto é muito importante. Então, eu sei, vai ter muito do Brasil, pelo menos ela, sobretudo, porque chega de 5 anos, então vai chegar alfabetizada para o português, vai falar o espanhol, mas vai ser um pouco mais difícil para mim ensinar a ela a escrever. Meu filho chega de 13 anos, para ele é outro patamar, sabe? Porque ele fala, escreve e já teve uma formação acadêmica na Venezuela e vai ter que fazer toda essa mudança, essa troca. Mas ela sim vai aprender a caminhar com saltos, com um livro na cabeça para que camine direito. E após, se quer seguir com havaianas, não estou nem aí. Mas vai aprender. Isso vai passar até para minha neta. É uma questão de honra. Muito bem. E, Johnny, queria que também você contasse da sua experiência você conta, e isso parece ser muito forte, né? Que você veio de uma outra cidade, de um outro lugar, fugida, né? E a gente sabe que o refúgio é uma situação forçada, involuntária, diferente daquelas que quando você muda porque quer. E isso tem um impacto muito forte na tua vida, como? Como é que você enxerga que você foi parar nessa situação de atender essas crianças? Como é que você traz essa tua vivência para receber isso? Né? Porque todo mundo tem alguém que mudou, né, forçado na família. Não interessa se é de país, se é de cidade, de escola, todo mundo tem alguém que mudou, não é isso? Como é que você usa essa tua experiência involuntária, mas essa tua experiência para esse cuidado, para esse receber? Parece que você faz assim com as crianças, né? Não é só acolhida, você realmente entende, né? Eu vejo, já tenho conhecimento do trabalho da Dione, ela parece que ela está abraçando as pessoas o tempo inteiro. Conta um pouquinho, Dione. A minha mãe, a história da minha mãe é uma história de luta, já assim, desde criança, quando a minha avó casou, ela teve muitos filhos e filhas. Só que ela vivia numa situação de escravidão mesmo. Então, ela trabalhava para o meu avô e minha avó trabalhavam para um fazendeiro. E o trabalho fazia com que minha avó devesse o tempo inteiro. Então, ela não sobrava nenhum dinheiro, né? Ela sempre estava devendo. Então, ela não conseguia alimentar todos os filhos. Então, minha mãe, ela teve que dar os filhos, muitos deles,
E aí minha mãe, ela foi dada, ela e os irmãos, para uma família branca, aos 6 anos de idade, e com 6 anos ela começou a trabalhar como escrava nessa família. Então ela lavava, ela passava, ela cozinhava, tudo criança. E nos momentos cuidava dos filhos dessa família, e quando ela se distraía para brincar, ela via as crianças, ela olhava as crianças brincando, e com 6 anos, você imagina, uma criança quer brincar. E a senhora da casa batia nela, muito, assim, espancava, porque ela estava olhando a brincadeira, e falava que o lugar dela não era ali. Então, a minha mãe cresceu nesse ambiente, e ela cresce, ela casa, só que ela foge dessa família, né? E aí ela casa, e ela continua sem, ela continua sofrendo violências daí pela parte do meu pai. E eu já contei esse episódio, né, que em um momento que meu pai, ele é doente, ele é alcoólatra, que ele quebrou a casa inteira, eu com choro, né, chorei demais, e ele queria que eu me calasse, e ele pega uma faca para tentar me matar. Nesse momento, como acho que todas as mães, né, elas juntam forças, e aí ela foge dele, escondido, e aí ela larga todo mundo lá, a família, ela vem para São Paulo, e ela tá grávida da minha irmã, e ela chega em São Paulo, e ela enfrenta todas as dificuldades de uma mulher negra, com uma criança pequena e outra na barriga, todos os preconceitos. Então, eu sempre conto essa história, eu me emociono demais, porque mexe, acho que com tudo, né? E eu sempre falo assim que para você ter empatia, não necessariamente você precisa viver aquilo que a pessoa viveu, né? Então, esse movimento de se colocar no lugar do outro, porque às vezes a gente fica pensando assim, quem vive aquela situação entende muito melhor. Sim, né? Eu acho que eu não contei que quando eu tive meu primeiro contato com a migração foi quem abriu a porta da migração para mim foi uma criança síria, que ela chorava, se arrastava pelo chão da escola, porque ela não queria entrar. Para ela esse lugar, a escola era um lugar que trazia muito pavor para ela. Então ela chorou assim muito. Era um choro, foi o choro mais sofrido que eu ouvi na vida por uma criança. E aquilo mexeu profundamente comigo, né? Então foi urgente, urgente olhar para aquela criança e para todas as outras que estavam chegando. Então, por isso que eu falo que migrar é muito desafiador. Então eu consigo me colocar no lugar dessas famílias assim, muito, e assim, de compartilhar histórias e de tentar sensibilizar as pessoas para essa questão, que é uma questão ainda que as pessoas vivenciam ainda muitos preconceitos. Como você falou, Maísa, o Brasil é um país que não, sempre alguém da família teve que se mudar, ou de outro estado, de outro estado brasileiro, ou alguém que, dos avós que vieram de outros países, né? Então é só a gente tentar lembrar que sempre alguém vai ter uma história para contar, e que o Brasil, o mundo, ele é de quem? Tem um dono para cá? Tem um dono? Tem alguém que manda no mundo? Não tem. O mundo somos nós, né? Então, quando eu falo que é importante a gente abrir as portas da nossa casa e também convidar as pessoas para abrirem as suas portas, eu acho que é esse movimento empático também, né? De se colocar mesmo no lugar do outro, mas reconhecer que isso não é um favor, é um direito humano das pessoas terem o direito de viver onde elas quiserem, onde for melhor para elas. E que pode ser aqui, pode ser na China, pode ser, né,
todo mundo, em algum momento, a gente não sabe se daqui a algum tempo aqui pode ter uma guerra, pode acontecer um desastre natural, que a gente também tenha que ser obrigado a mudar, né, a se tornar migrante. E quantos migrantes tem fora do Brasil, que são brasileiros e estão fora? Então, é uma luta ainda, né, essa consciência, a gente, até para os próprios imigrantes que eu vejo na escola que chegam, assim, essa questão de achar que eles pensam, né, como eles estão em outro país, que a gente está fazendo caridade, e a gente não está fazendo caridade. É um direito deles também, conscientizá-los, apoiá-los, aconselhá-los, né, para que eles também façam boas escolhas, para que eles também consigam acessar os serviços públicos, vivam de forma digna. Então, acho que é uma luta de todo mundo, né? Como eu falei no comecinho, é tão bom a gente poder ser quem a gente é, né? Eu acho que é uma das grandes alegrias da vida. Francis, quando a gente fala dessa ideia de sem fronteiras, né, e você provavelmente já sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de até mesmo deve ter sido vítima de xenofobia, né? O fato de você ter duas faculdades, né? Você é formada em administração, é formada em direito, isso de alguma maneira, esse acesso à educação, essa tua facilidade de comunicação, de alguma maneira isso te deixou num lugar melhor e mais privilegiado diante dos outros imigrantes que estão aqui? Não, infelizmente não. Não senti isso porque certamente tenho conhecimentos de meu país. Isso permitiu que adaptara meus conhecimentos aos do Brasil e abrir uma porta para o emprego. Mas teve e estou fazendo e sigo fazendo e seguirei fazendo, sigo estudando cada dia por mim e por meus filhos. Eu sinto que a educação começa na casa. A educação começa não só falando com os filhos, ensina também olhando eles. Olha, minha mãe fala, mas que faz? Sabe? Então, eu quero esse olhar. Minha próxima meta é fazer alguma faculdade aqui no Brasil. Não sei se consiga fazer a revalidação de meus títulos, meus diplomas, mas se não consigo, vou fazer uma faculdade de novo. Eu quero, porque eles não têm memória disso da na Venezuela, eles não têm, aqui recomecei tudo de novo. Eu trabalhei em uma fazenda, trabalhei em uma empresa de textiles, sabe, para consertar roupa ilegal no Brás, como faz muita gente. Até que encontrei um emprego com carteira assinada através das ONGs que ajudam o pessoal. O reconhecimento de meus diplomas vai demorar. Fazer uma faculdade é para mim um ponto de eu quero essa ensinança para eles. Que não é importante a idade, importante é de querer fazer as coisas, esse desejo, que não perdam a esperança. Que se eu conseguir, eles conseguem, porque são meus filhos. Então, nós temos que ensinar com o exemplo também. Estamos da mão dos professores. Já Dionísio é uma dessas lindas pessoas que abre a porta para nós. Então, o que fazer quando você abre essa porta depende muito de nós, de nossos valores e dos princípios, mas que do conhecimento que trazemos das faculdades. Então, meus valores, meus princípios falam que eu tenho que aproveitar essa oportunidade que estão dando aqui no Brasil e fazer que sintam que, olha, abrir a porta para um migrante. Lá foi advogado, lá foi administrador. Não conseguiu fazer o mesmo que fazia lá, mas chegou para ser uma pessoa útil para o Brasil. E meus filhos também. Johnny, tem algum material que a gente pode encontrar seu, desse trabalho que você faz nessa escola de educação infantil aqui da cidade de São Paulo? Tem um vídeo que nós ganhamos o prêmio Territórios Educativos do Instituto Tomiotaki, que é um vídeo bem legal, que dá para ter uma boa noção do projeto.
Eu também escrevi uma crônica para o Caderno Globo, Amanheceu em São Paulo, que também eu conto um pouco do projeto. E quem tiver vontade de conhecer mais, tem aqueles vídeos que são privados, né, por terem crianças, pode me escrever, que eu posso compartilhar. E aí, no final, eu posso falar meu e-mail para as pessoas que se interessarem em conhecer melhor o projeto, tá bom? Muito bem. E só para a gente finalizar, porque esse papo é. O que a gente está fazendo aqui é se ouvir. E é bem isso, né? O que a gente aprende com. Eu aprendo com vocês falando é que o primeiro passo para a gente, para a prática empática, para proporcionar empatia, é a gente ouvir o outro. A gente ouvindo o outro, a gente respeita. A gente respeitando, a gente tolera, e daí é só coisa boa, não é verdade? Vocês concordam com isso? Só para a gente fechar, queria uma consideração final da Francis e depois da Dione, rapidamente. Bom, consideração, agradecimento. Agradecimento com a gente como Dionísio, que faz que nós, migrantes, sintamos seguros e abrimos essa porta e ficamos no Brasil. Ficamos no Brasil porque sentimos que podemos ser parte de novo de uma sociedade que nos acolhe, que nos respeita, que nos tolera e que acolhe até nossa cultura mesmo, porque tenho já brasileiros comendo arepa, que é nossa comida preferida. Eu sou uma delas, que aprendi a comer com o livro que eu escrevi, comi arepa e é uma delícia. Dione, o que que você tem para falar? Porque você é uma pessoa que fala, que ouve, é muito, muito engrandecedor te ouvir também. Eu acho que quando eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes a gente não conhece a pessoa e já faz um pré-julgamento do que a gente acha que ela é. E quando a gente abre a nossa porta para ouvir o outro, para conhecer o outro, geralmente, quando a pessoa entra, ela aceita o convite e ela entra na nossa casa, a gente recebe, assim, lindas surpresas. E é o que eu tenho recebido nesse meu período, desde 2016 para cá. Eu tenho aprendido demais com essas famílias migrantes. Eu me sinto feliz de conhecer tantas coisas. É como se cada país, eu conhecesse cada país a cada conversa com as mães, com os pais, com as crianças. E essa troca faz com que eu me torne uma pessoa melhor, mais empática, mais humana, mais aberta, mais flexível. Então, às vezes, antes eu ouvia as histórias de imigrantes e ficava assim, meu Deus, como que lá é assim? E hoje em dia não, eu entendo. E eu passo assim muitas horas, às vezes eu conheço uma mãe que veio da Nigéria e fico enlouquecida lendo literatura da Nigéria para conhecer melhor aquela família, ou de Angola, ou da Bolívia. Então, e eu queria falar para Francis que eu me conectei muito com a história dela, assim, ouvindo, eu vi as minhas mães e eu quero que ela não esqueça quem ela é, que ela conte sempre as suas histórias e conte para os seus filhos, que eles tenham orgulho da mãe que você é e que eles tenham orgulho da onde eles vieram e que aqui no Brasil eles construam novas memórias, mas que essas memórias não apaguem a memória deles, do país deles, né? Então, e eu também quero agradecer muito o convite, adorei o nosso bate-papo, e se der tempo, posso falar uma frase, que é uma frase que eu adoro, que eu acho que traz uma reflexão muito grande, assim, para esse momento que a gente está trocando agora, que é assim: enquanto os leões não contarem suas histórias, os contos de caça glorificarão sempre os caçadores. Provérbio africano. Obrigada, gratidão pela escuta. Maravilhoso. Eu fico muito emocionada também.
de ouvir essas histórias, de trazer, e queria deixar uma outra pensata aqui, né, que a gente nunca, nunca, nunca esquece as nossas origens, a gente nunca muda as nossas origens.